Boa tarde, boa noite, família. A gente é da equipe Tecno House e eu sou o Paulo. Eu sou a Nicole. Eu sou o Jefferson. E eu sou a Rainara. E eu sou a Bruna e a gente vai falar sobre a Revolução Industrial e o pioneirismo inglês. Foi o principal motivo para a Inglaterra se transformar em grande potência mundial. A oficina do mundo, entre os motivos para tal pioneirismo, está a invenção da máquina a vapor, no Reino Unido. Algo essencial para o mundo industrial e marcará para a primeira fase deste processo, mas nada disso teria sido possível sem dois fatores fundamentais. O primeiro, a chegada da burguesia inglesa ao poder político no século XVIII. Isso fez com que o Estado adotasse uma série de medidas que beneficiaram o desenvolvimento industrial. E o segundo, os ingleses terem passado do século de acumulação de riquezas com as mais diversas atividades, tipo comércios internacionais, tráfico de escravos, cercamentos de terra e o corso, uma prática de roubos a navios de outros países, uma espécie de pirataria, em nome do Estado. Então tudo isso rende um monte de capital e os ingleses investiriam na indústria. Professor, e a mão de obra vem de onde? A relação entre os dois povos da produção de trabalho e capital, operários e burgueses, já naquela época a burguesia abusava de algumas vantagens, em parte devido à Revolução Inglesa do século XVII, que falamos agora mesmo, que era conceder poderes para classes burguesas no parlamento, limitando até a participação da aristocracia e da realeza. A burguesia inglesa era a mais poderosa do mundo, governando seu país ao contrário dos regimes aristocratas do resto do continente para operários. E aí já era outra história. Era muita exploração, mas muita mesmo. Classes de operários conjuntamente com as fábricas, graças ao cercamento de terras para a burguesia, e muitas famílias foram expulsas daquelas terras. Foi o êxodo rural que expandiu os latifúndios, trazendo mão de obra necessária para encher as fábricas nas cidades. Porém, os trabalhadores das fábricas viviam em condições precárias, com alta carga horária e remuneração irrisória. E ainda assim, nenhum direito era garantido por lei. Essa tensão entre classes gerou muita revolta, culminando movimentos como cartismo e ludismo. Os ludistas, em um ato de protestos, invadiram as fábricas para destruir equipamentos. Por isso, eles ficaram muito conhecidos pelo nome de quebradores de máquinas. Já os cartistas tentavam conseguir direitos através da política. Não que eles conseguissem, mas eles tentavam. Eles davam as cartas ao povo. Se deu em três fases. A primeira em meados do século XVIII, no início do século XIX, e estendeu-se da Inglaterra até a França, sendo que o principal combustível era o carvão. Na segunda fase, no final do século XIX, foi as máquinas que se espalharam para o resto da Europa, Estados Unidos, Japão. O principal combustível era o petróleo, assim seriam as máquinas de combustão. Inclusive neocolonialismo ou imperialismo ou domínio das potências capitais sobre as regiões consideradas mais atrasadas do globo. Foi possível com a ascensão econômica e militar trazida por essa fase. A independência desses países só começaria depois da Segunda Guerra Mundial. A terceira revolução depois da Segunda Guerra Mundial revelou e expandiu-se para outras regiões do mundo, trazendo tecnologia em massa até hoje presente no nosso dia a dia. Grande importância da industrialização foi tornar os métodos de produção mais eficientes que os conhecidos na época, produzir mais em menos tempo e mais qualidade de mercadoria, mais baratas por serem produzidas mais rápido, o que estimulou o consumo. Onda do consumismo na terceira fase da revolução. Todo esse processo de revolução aumentou o crescimento
desordenado das cidades, assim como a poluição ambiental, ameaçando o futuro da vida na Terra. Banda Beija-Flor e DJ Juninho Portugal.